my class. Aqui é a tia Sandra. Para os alunos da manhã, good morning class. Para os alunos da tarde, good afternoon class. Meus amores, na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante, tá bom? O que a gente vai falar, tia Sandra? A gente vai falar de algo que eu sei que vocês vão amar. E o que é exatamente isso? Bom, a gente tem o seguinte... A gente tem um desafio que foi feito na semana passada, na verdade, um trabalho, tá? Mas que a maioria dos alunos não conseguiu concluir, não houve tanta explicação, então eu decidi na nossa aula de hoje trabalhar um pouco mais sobre isso, explicar um pouco mais sobre o assunto e aí vocês fazerem essa pesquisa com um pouco mais de interação, um pouco mais de explicação no sentido, tá certo? E aí, durante essa semana, vocês vão ter mais essa semana para vocês fazerem esse trabalho. Aos que já me entregaram, muito obrigada, parabéns. Aos que já entregaram, já ganharam excelentes notas, mas os que ainda não me entregaram, por favor. Agora, depois dessa explicação, espero que vocês consigam finalizar. Bom, na página 60 da unidade 9 do nosso livro de inglês, a professora, tia Sandra, pediu que vocês fizessem uma pesquisa e que identificassem características diferentes entre Inglaterra e Estados Unidos. Os dois países têm como língua materna o inglês. E como todos já sabem, ou talvez vocês ainda não sabem, os Estados Unidos ele foi basicamente colonizado pela Inglaterra, tá? Ele foi... Como o Brasil não foi colonizado por Portugal e nós temos como língua materna o português, assim como em Portugal. Entretanto, em Portugal, eles têm a língua um pouco diferente, existem a questão da fala e até algumas palavras que divergem em relação à nossa fala. Da mesma forma, os Estados Unidos e a Inglaterra também têm diferenças, especialmente no sotaque, a questão da gramática e algumas coisas têm alguma diferença, mas a língua é a mesma, tá bom? A língua materna da Inglaterra é o inglês, como o próprio nome diz, e foi de lá que se originou o inglês, tá? E como os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, se tornou um país americano, porque está na América, é a América do Norte, mas tem como língua materna o inglês. E existem algumas diferenças em palavras, existem diferenças no próprio sotaque, na maneira de ser. Os ingleses eles têm uma questão são muito rígidos na questão de pontualidade, eles chegam no horário certo, assim também como alguns canadenses. E aí eu quero entrar para vocês aqui no outro assunto já que eu falo para vocês sobre isso, tá? Mas vejam bem, fundamentalmente os Estados Unidos têm hot dog, que é típico dos Estados Unidos, que é só um pão com a salsicha, ketchup e mostarda, para eles ali já é o cachorro quente. E lá na Inglaterra não, a comida deles típica é um outro tipo de comida, né? Lá na Inglaterra o café da manhã é uma refeição que deve ser servida à mesa, com todas as pompas de uma refeição, inclusive a mais importante. Nos Estados Unidos o pessoal compra uma caixa de cereal, coloca leite dentro, tá ali o café da manhã para eles. Um copo de açúcar, às vezes nem tomam café porque já vão para a escola, que começa pela manhã e termina só às 4 horas da tarde. Então, tem muita diferença. Na Inglaterra também tem uma característica muito interessante, que são os pubs, que são uma espécie de bares, mas que é muito comum para eles. Já nos Estados Unidos, não, eles têm boates, tem casas de show, tem esse tipo de coisa. Na Inglaterra, gente, tem o chá, o famoso chá da Inglaterra. Eles não perdem a hora do chá, 5 horas da tarde, excepcionalmente às 5 em ponto. Eles estão sentados com algumas pessoas para tomar o chá. Então, eles não começam a se preparar para o chá às 5 horas, não. 5 horas eles começam a tomar o chá. 4 horas eles já estão organizando a mesa do chá, preparando ali algumas coisas. E eles têm costume realmente de tomar chá e gostam do chá. Os Estados Unidos não, eles gostam de um refrigerante, como eles chamam soda, né? Eles gostam mesmo de tomar mesmo refrigerante, comer pizza, hambúrguer, batata frita. Lá não, lá na Inglaterra tem uns biscoitinhos específicos para o momento do chá, que é às 5 horas da tarde, que é um momento, sabe, muito formal. Eles são mais formais, tá? E aí é onde eu quero falar pra vocês algo interessante, explicar um pouquinho sobre isso aí.
Tem uma amiga que é do Canadá, que estava aqui no Brasil, passou bastante tempo aqui no Brasil. O nome dela é Gladys, ela é casada com o Robert. Eles dois moraram um tempo ali na Barra do Corda, em Barra do Corda. Conheci eles, conversei, aproveitei para praticar um pouco a língua inglesa. E eu descobri que eles são muito pontuais, muito pontuais. Determinado dia eu fui visitá-los na casa deles, na residência deles. E é muito interessante isso. Porque se eles forem te visitar e eles tiverem algum imprevisto antes, eles ligam informando: olha, nós tivemos um imprevisto, infelizmente não poderemos chegar na hora certa. E aí eu fui com toda a minha família, né? Foi eu, meu esposo, meus filhos, e a gente foi visitá-los. E aí eles estavam, o horário que a gente marcou foi 4 horas. E antes disso eles estavam fazendo orações, também são evangélicos como nós, como eu e minha família. E aí a gente chega e espera do lado de fora da casa até o momento que dá as 4 horas, que é o momento exato onde eles vão abrir a porta pra gente entrar. E eles serviram pra gente, olha, eles são um pessoal já de 60 anos, mais ou menos, e eles nos serviram um lanche da tarde com frutas, com sorvete, com suco. Eles não têm problema em comer, por exemplo, açúcar, sorvete. Por quê? Porque eles têm uma alimentação muito equilibrada. Então, até uma certa idade, eles ainda conseguem comer determinado tipo de coisa que nós não conseguimos mais. Eu, com essa idade, já não posso comer mais muita coisa. Por que que eles conseguem ter esse tipo de alimentação? Porque desde cedo eles tomam muito chá, eles têm uma dieta muito baseada em frutas, em verduras. Então, de vez em quando, eles conseguem tomar um sorvete até... Já nessa idade, eles de vez em quando eles podem comer um sorvete, uma carne vermelha, porque não é todo dia que eles fazem isso, tá certo? Então, uma curiosidade também sobre os canadenses que praticam a questão da alimentação saudável e que pode servir até como ensinamento pra gente, que trouxeram essa questão da alimentação saudável lá da Inglaterra, tá? Eles também foram colonizados pelos ingleses e ainda carregam muito essa cultura da rainha. Olha, na Inglaterra tem rainha e rei, é monarquia. Hoje, nos Estados Unidos não, é presidente, é república, então totalmente diferente. Bom, e aí como é o trabalho que vocês devem fazer? O trabalho que vocês devem fazer, podem pesquisar até no YouTube, 5 diferenças, 5 diferenças da língua, 5 palavras, vocês podem pesquisar 5 palavras que é falada na Inglaterra de um jeito, que nos Estados Unidos é falada totalmente diferente, ou um pouco diferente, tá? 5 palavras que é falada na Inglaterra de uma forma, que nos Estados Unidos é falada de outra forma. Pode ser pelo sotaque, pode ser pela escrita. Quero 5 de cada país que têm o mesmo significado, mas que são faladas de maneiras diferentes, tá bom? 5 em cada. E é essa pesquisa que vocês devem fazer. Depois de vocês passarem isso para o caderno, 5 palavras dos Estados Unidos, 5 palavras da Inglaterra que vocês escrevem diferente. Depois disso, vocês vão falar para a Tia Sandra, gravar um vídeo para a Tia Sandra falando sobre essas 5 palavras. Pode ser? É só isso mesmo, meus amores, a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Vocês têm mais uma semana para me entregar esse trabalho valendo nota, tá bom? Cheiro, meus anjos.